realidade que a educação sindical precisa traduzir para ajudar os sindicatos na compreensão da nossa prática hoje. O sindicato é cada vez mais desafiado a enfrentar os processos da reestruturação produtiva. Áreas que antes eram inimagináveis. Os nossos processos, acontecem com construção civil. Existem hoje sistemas que dispensam a mão de obra humana em várias atividades de construção civil. Fabricação de tijolo, levantamento de paredes, teto, forragem, feitos exclusivamente por robôs. Desapareceram a mão de obra. Há hotéis em várias partes do mundo que não tem uma viva alma. Você chega no hotel com um cartãozinho, se apresenta, passa o cartãozinho na máquina reconhecedora, aí recebe lá a chave do apartamento, vai para o apartamento está limpinho, tal. No outro dia de manhã, você sai do hotel para limpar, aí eles acionam a tecla, vem um robozinho, e esse robozinho pode ser comprado no Brasil. Eu vi um modelo mais barato, custa R$740. Para as mulheres aí que têm interesse, que fazem limpeza de casa, o robozinho limpa o quarto, limpa tudo, deixa tudo limpo. Você não vê uma viva alma. Então, veja bem, o que significa? Se nós temos 12 milhões de trabalhadores empregados no Brasil, nós vamos entender, e a educação sindical tem que ajudar nisso aí, que tipo de desempregado é esse? É o desemprego estrutural? O que é o desemprego estrutural? É aquele desemprego produzido pela reestruturação produtiva, pela robotização. As unidades de produção de veículos, hoje, as montadoras mais importantes, as grandes, quase todas, não usam mais mão de obra humana. É tudo montado, pintura, montagem, fabricação de jeito. Tudo isso é feito através de robôs, do sistema automatizado. E qual é o problema? A automação, ela retira o emprego e não devolve. O emprego perdido para a automação está perdido, ele não volta mais. Existe o desemprego conjuntural. Grande parte dos 12 milhões de desempregados no Brasil está nessa condição do desemprego conjuntural. O que é isso? É aquele desemprego que ocorre em função de uma situação específica, uma crise econômica como passou no Brasil. Mas uma vez que retomou o crescimento, esse emprego pode ser recomposto, as empresas podem contratar mais pessoas. Então, o desemprego conjuntural, ele pode ser reposto, mas o desemprego estrutural não. O que significa isso, então? Que os sindicatos têm que ter muita atenção nas negociações coletivas, nas cláusulas de reestruturação, nas cláusulas de modernização das empresas. Olha, a partir do mês que vem nós vamos colocar uma máquina aqui nós vamos precisar, toda a unidade B vai ser desmontada, não vai ter mais trabalho humano na unidade B, vai ser todo mecanizado. E aí? E o pessoal pode ser demitido? Qual foi a negociação que o sindicato fez? Existe um programa, né, de preparar o pessoal para o desemprego, de preparar o pessoal, de buscar outro. Então, é preciso que os sindicatos se qualifiquem para negociar a modernização das empresas, a reestruturação produtiva. Por outro lado, também existem pautas novas que só agora o movimento sindical está percebendo, a pauta ambiental. Até um tempo atrás, não muito distante, a questão ambiental era mais uma questão para ecologistas, para especialistas, para o pessoal do Movimento Verde, para o Greenpeace e outras entidades. Hoje não mais. Hoje, a questão ambiental é uma pauta fundamental para o movimento sindical. Porque a questão ambiental está servindo para governos e empresas fragilizar a mão de obra, fragilizar as condições de trabalho, para implantar a tal economia verde que os países fizeram compromisso com a ONU. Agora, o ano passado, na França, houve a COP21, que foi a Conferência do Clima da ONU. Nessa COP, os países estão tentando ainda, mas já fizeram um primeiro esboço, um acordo, de reduzir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Tudo bem, muito bacana. Mas o que significa a redução de dióxido de carbono? Quem é que emite dióxido de carbono? As empresas de energia elétrica, os ônibus,
os carros na rua, as empresas de petróleo, as siderurgias e várias outras empresas poluentes típicas do nosso país, típicas da Índia, típicas da China, típicas dos Estados Unidos, típicas de vários outros países. Os Estados Unidos, em determinado tempo, ele pode fazer essa substituição, talvez com menos traumas. Mas nós, no Brasil, por exemplo, se submetermos da forma como eles querem, o Brasil vai ter que reduzir 10% da emissão de dióxido de carbono. Significa que vai ter que reduzir um percentual substantivo da atividade industrial. Significa o quê? Mais desemprego. Significa o quê? Menor crescimento do PIB brasileiro. Então, a pauta ambiental passa a ser tema importantíssimo para o movimento sindical. Eu estive agora, agora não, uns 2 meses atrás, num seminário lá em Manaus, e depois nós fomos para uma assembleia do pessoal dos trabalhadores rurais, lá da Amazônia, em que, em função de acordo do governo brasileiro, dentro dessa pauta da chamada cota carbono, os trabalhadores rurais, as populações nativas, os chamados povos da floresta, não podem pegar um graveto mais na mata. Os indígenas não podem construir canoas, não podem pegar nenhuma madeira para transformar, porque isso, o Brasil fez um compromisso com isso. Então, em contrapartida, eles vão receber uma bolsa verde, vão receber $50, $100, porque não vão poder mais pescar, não vão poder mais caçar, não vão poder mais viver da floresta como vivia antigamente. O desespero é grande. No Acre, eu estive no acampamento em que as crianças estão morrendo de fome. São mais de 350 crianças, literalmente passando fome, porque esse pessoal foi proibido de extrair a sobrevivência da floresta, como extraía até o ano passado, até 2 anos atrás. Os sindicatos têm a ver com isso. Os sindicatos têm que compreender essa lógica para atuar nisso. Daí a importância do conhecimento. De entender que cada vez mais a inter-relação das nações, elas acabam por ter políticas unificadas. E mais do que isso, e que é o mais grave, os países cada vez mais desaparecem enquanto entes organizadores da sociedade. Hoje, quem está mandando no mundo são as corporações. O golpe no Brasil atende às corporações. Tanto que agora o governo anunciou que vai emprestar 10 bilhões ao FMI. Mas se tem uma PEC 241 que destrói tudo, dizendo que falta dinheiro, como é que vai emprestar 10 bilhões para o FMI? Sendo que em 2008 houve um ajuste de contas que o Brasil conseguiu, através disso, fazer uma reserva internacional de 357 bilhões. Como é que é um país pobre com 357 bilhões de reservas internacionais? Como é que é um país pobre se desonera os empresários em 224,7 bilhões? É a desoneração que o governo vai fazer para os empresários, através de vários programas, sendo que Bolsa Família é 29 bilhões, educação, saúde, 33 bilhões, educação, 90 e poucos bilhões. Quer dizer, então, o que é dado aos empresários, gratuitamente, praticamente sem nenhuma medida compensatória, é muito mais do que o governo diz que precisa cortar. Mas por quê? Porque as corporações não admitem que haja mudanças. É preciso entender o seguinte, que desde que o governo Lula-Dilma começou a interferir na lógica do mercado, por exemplo, quando o governo fortaleceu a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, isso aí desesperou os bancos privados. Aí os bancos... E aí o Banco do Brasil, o Caixa Econômica fizeram? Empréstimo para empréstimos populares, empréstimo de interesse social, construção civil e mais isso. E a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, de 35% passaram para 45% a participação
no mercado bancário brasileiro. Os bancos não concordaram com isso. E começaram. Quando a Dilma tentou impor limite para retorno de investimento estrangeiro no Brasil, aí a casa caiu de vez. Não é possível. O mercado não pode ser contrariado. O mercado não pode ser. E quando os salários do Brasil cresceram 3,1 a mais do que os salários no mundo, isso também passou a ser motivo de denúncia, o chamado custo Brasil. Né? Que o Brasil não podia investir, o custo Brasil era muito caro, salários altos, carga tributária alta. Mas nós temos, por exemplo, o Brasil tem 227 bilhões de reais executados, transitados em julgado, de impostos não pagos, que é só o governo recolher. Por que o governo não recolhe? Por que não deixa isso lá quietinho? São 207 bilhões de processos que foram julgados. No entanto, tem uma propaganda do governo dizendo que gastou demais, gastou errado, e que por isso que a PEC 241 é necessária para reparação. Mentira! Mentira! A PEC 241, ela só é necessária para empobrecer os mais pobres. Para empobrecer aqueles que já contribuem permanentemente. Então, 77% da população brasileira, conforme uma pesquisa, não sabe o que é essa PEC 241. Então, pelo menos na nossa base, nós temos que esclarecer isso. Está surgindo uma tramóia, uma mentira no país, sempre que há recurso. Então, nos processos educativos nós temos que mostrar que esse é o Brasil real. Porque, na verdade, em seguida, vira a reforma da Previdência, que a PEC 241, ela necessariamente vai precisar da reforma da Previdência. Porque se ela vai cortar salários, se ela vai reduzir salários, ela vai reduzir o quê? A contribuição da Previdência. Se ela vai limitar gastos, então daí a reforma da Previdência não é um problema da Previdência em si, é para encaixar na PEC 241. Essa necessidade, da mesma coisa que a reforma trabalhista vai ser necessária para encaixar na PEC 241. Então, esse instrumento da 241 é dos piores já acontecidos no Brasil desde de 88, desde a nossa Constituição. E a educação fiscal precisa conhecer essa realidade, transmitir essa realidade, debater essa realidade, para qualificar as entidades sindicais para essa